Essa é uma das aulas mais importantes desse treinamento gratuito, portanto assista ela até o final e preste muita atenção. Nesse vídeo, nessa aula, eu vou falar sobre como administrar as finanças da empresa e da família. Quando uma pessoa vive de salário, a gente tem de um lado o salário, aí a gente tem os nossos gastos e no final do mês a gente tem um saldo. Ele pode ser positivo se sobrar dinheiro ou pode ser negativo se faltar dinheiro. A conta é muito simples. Mas então por que muitas pessoas, assim como a minha mãe no passado, se endividam, perdem o controle? Bom, por um fato muito simples. As nossas despesas, elas crescem na mesma proporção que o nosso salário. Vou dar 2 exemplos. Imagine um estudante de direito que saiu do ensino médio, entrou na faculdade de Direito, nunca trabalhou, nunca recebeu salário nenhum, talvez vivia com os pais, se formou na faculdade, já começou a estudar para juiz e talvez 1, 2 ou 3 anos de estudo conseguiu passar e conseguiu virar juiz. Ou seja, um estudante que praticamente não tinha salário nenhum, talvez tinha uma mesada de R$500, R$600 da família, por exemplo, para bancar os estudos e para bancar algum conforto, algum padrão de vida, ou seja, que tinha um padrão de vida baixo. A partir do momento que ele passou no concurso de juiz e assumiu e passou a ganhar, por exemplo, R$20 mil por mês ou algo do tipo, eu tenho certeza absoluta que rapidamente esse estudante que antes tinha um padrão de vida de R$500 passou talvez em 2 meses, talvez em 3 meses no máximo, por um padrão de vida de R$20 mil. Algumas pessoas até no mesmo mês já fariam isso, ou seja, se acostumam muito rápido com um padrão de vida muito mais alto. Agora, vou dar outro exemplo. Imagina um empreendedor que tenha um prolabore de R$10 mil e por algum motivo aconteceu uma crise, teve que demitir metade dos funcionários, perdeu metade dos clientes, enfim, aconteceu alguma coisa na economia ou mesmo cometeu alguns erros e perdeu a metade do faturamento e por isso a metade do lucro. Digamos que esse empreendedor tenha que reduzir na metade o seu prolabore de 10 mil para 5 mil. Eu garanto para você que vai ser muito difícil reduzir pela metade um padrão de 10 mil para 5 mil. Ou seja, os filhos já estavam naquela escola, o carro já era aquele carro. Ou seja, o empreendedor vai tentar de todas as maneiras resistir até o último mês, até o último centavo a bancar aquele padrão de vida que ele já tinha. Ou seja, um padrão de vida de 10 mil. Isso é comum do ser humano, a gente está sempre buscando evoluir, a gente está sempre buscando aproveitar o máximo da vida. Porém, é preciso fazer isso de maneira constante ao longo da vida, senão fica uma montanha russa. Durante 6 meses você ganha um salário incrível, depois aconteceu uma crise, você não se preparou, não investiu, aí o seu salário desce lá embaixo, ganha um salário péssimo, depois você fechou um bom negócio, esse mês você retira um monte de dinheiro da empresa e vai viajar com a família, enfim. Essa montanha russa é péssima para você, é péssima para sua família e principalmente para sua empresa. É preciso ter uma estratégia que, mesmo de pouco em pouco, mesmo que seja de real em real, mas que você ao longo do tempo esteja sempre construindo riqueza e esteja constantemente melhorando o seu padrão de vida. Senão, do contrário, isso gera frustração. Olha, eu ganhava 10 mil, agora eu tenho que ganhar 5, entendeu? Então é sempre melhor a gente manter a constância. O que eu quero mostrar agora, no slide anterior, eu mostrei um diagrama simples de como funciona as despesas, como funciona o orçamento de uma pessoa que é assalariada. Eu vou mostrar agora como é o orçamento, um diagrama do orçamento da maioria dos empreendedores. Ao invés do salário no cantinho esquerdo, ele substitui por faturamento. Ou seja, o faturamento passa a fazer parte da vida financeira dele, passa a fazer parte do dinheiro que está disponível para ele acessar quando ele precisa. Isso que muitos empreendedores têm em mente. Isso está errado. Desse faturamento, um pedacinho desse faturamento vai para pagar os seus gastos, os gastos da pessoa física, os gastos da família, lazer, aluguel, dentre outros gastos. Um pedacinho desse faturamento vai para pagar os gastos da pessoa jurídica, ou seja, os gastos da empresa, para pagar o aluguel
da sala comercial, para pagar o combustível da empresa, para pagar os impostos, dentre outros gastos. Uma parte desse faturamento vai para bancar os sonhos da pessoa física, fazer uma viagem, fazer uma reforma em casa, instalar uma piscina, ou seja lá o que for. E uma outra parte desse faturamento vai para investimentos, ou pelo menos deveria ir para investimentos na pessoa jurídica. O que significa isso? Quando você investe na empresa, se bem investido, mês que vem ela vai dar mais lucros, ela vai conseguir mais clientes. Isso faz parte da construção de riqueza, que se bem administrado, se bem priorizado, vai fazer com que você, empreendedor, tenha um padrão de vida crescente e constante ao longo do tempo. E tudo isso, agora faturamento e todos esses descontos, digamos assim, vai também gerar um saldo, que pode ser positivo ou pode ser negativo. Frequentemente, as pessoas que têm dificuldades em administrar as finanças pessoais têm também dificuldades em administrar as finanças da empresa. E note que isso está ligado com uma ideia de que os problemas com as finanças pessoais estão diretamente ligados com a falta de dinheiro e não com a má administração do dinheiro. Basicamente, a pessoa pensa o seguinte: com uma empresa eu vou ter mais dinheiro. Mais dinheiro vai resolver o meu problema, o que na verdade é um grande equívoco. Lembre-se, foque na doença e não no sintoma. A doença, nesse caso, é a má administração do dinheiro. E o sintoma, nesse caso, é a falta de dinheiro. Quando a gente busca ganhar mais dinheiro, quando na verdade está com uma doença, ou seja, quando na verdade a gente não sabe administrar o dinheiro, o que a gente está fazendo na prática é agravando o problema. Por quê? Se a gente não sabe administrar o dinheiro, quanto mais dinheiro a gente ganha, mais problemas a gente tem. A gente vê inúmeros casos de pessoas que ganharam na Mega Sena, 6 meses perderam tudo. Ou seja, o problema dessas pessoas que ganharam na Mega Sena e que perderam tudo não era mais dinheiro. Se eles tivessem ganhado um prêmio 10 vezes maior, talvez eles tinham terminado com todo o dinheiro antes e não mais tempo. Ou seja, o problema, a doença seria não saber administrar o dinheiro e não precisar de mais dinheiro. No início da apresentação, eu disse que eu iria falar sobre como administrar as finanças da empresa e as finanças pessoais. E é exatamente isso que a gente vai ver em detalhes a partir de agora. Em primeiro lugar, número 1, precisa ser de prioridade, precisa ser os planos para o seu negócio. Ou seja, quais são os investimentos que você precisa fazer para que o seu negócio gere mais dinheiro, para que você consiga aumentar gradativamente mas constante, o seu padrão de vida. Em segundo lugar, quanto vai custar fazer esses investimentos? Quanto vai custar comprar um novo equipamento? Quanto vai custar contratar uma nova empresa? Quanto vai custar uma reforma? Ou seja lá o que for. Estime esses valores. Em segundo lugar, quanto você precisa poupar para, em determinado tempo, fazer esses investimentos, para, em determinado tempo, colher esses resultados para gradativamente, porém constantemente, elevar o padrão de vida seu e da sua família sem prejudicar o negócio. A segunda etapa no nosso planejamento é planejar as finanças do negócio, entender as finanças do negócio. Nessa etapa, a gente precisa conhecer as nossas receitas, quanto a gente fatura por mês, a gente precisa reduzir os custos e despesas, ou seja, tudo que a gente paga para fornecedores, funcionários, impostos, dentre outras coisas. E a gente precisa saber, claro, qual é o nosso lucro. Depois que a gente tem claro qual é o lucro que a empresa dá mensalmente, parte desse lucro é preciso ser retirado e poupado para fazer os investimentos, para concretizar os planos de investimentos do negócio. Concretizando os planos de investimento do negócio, o negócio vai crescer, e a renda e a qualidade de vida da sua família também vai crescer. E lembre-se, crescer constantemente. É muito melhor você ter um crescimento constante ao longo dos meses, ao longo de anos, do que um grande crescimento agora, depois mês que vem cair, depois dali 2, 3 meses subir um pouquinho, viver nessa montanha russa. Continuando com as finanças do negócio, depois que a gente retirou os recursos que a gente precisa poupar para investir na empresa, aí sim a gente tem um resultado a ser retirado, ou seja,
aquele recurso, aquele dinheiro, em outras palavras, que o dono pode colocar no bolso dele em forma de retirada de lucro. E lembre-se que lucro é diferente de prolabore. Eu tenho um vídeo no canal que eu falo lucro não é salário. Uma analogia, porque muitos empreendedores acham que tudo que sobra no final do mês é para botar no bolso e comprar qualidade de vida. Não é isso. Como a gente está vendo aqui, a última coisa, depois de pagar os investimentos que você precisa fazer para sua empresa crescer, é que aí pode vir o lucro. Tudo bem? Agora que a gente já viu tudo isso, esses recursos a poupar, eles estão diretamente ligados, como a gente pode ver na setinha, com os planos para o negócio. Agora a gente fechou o ciclo de planejamento e de finanças do negócio. O que a gente vai ver agora são os planos da família. Afinal de contas, a gente não trabalha só para trabalhar, a gente não quer ganhar dinheiro só para ter uma cifra no banco. A gente quer comprar qualidade de vida, a gente quer concretizar sonhos, e é isso que a gente vai ver agora. Depois de entendida essa parte das finanças do negócio, a gente precisa ter claro quais são os sonhos que a família quer conquistar. E note que quando eu digo família, se você, pai, ou se você, mãe, está assistindo a esse vídeo, eu, por exemplo, não tenho filhos, mas por experiência própria, quando eu digo família, é muito importante você levar em consideração a família, e não somente um desejo pessoal seu, ou do seu companheiro, ou um desejo do seu filho. Sempre leve em consideração a família. Quando a família se sente que está sendo beneficiada, que realmente está atingindo sonhos, ela apoia o empreendimento, ela apoia esforço, ela apoia sacrifício. Quando a família vê que só um membro ou outro está se beneficiando do trabalho duro, mas todo mundo está trabalhando, é muito difícil conseguir apoio. Vamos lá, vamos continuar. Só fiz um parênteses. Estimativa de valores, ou seja, quanto vai custar para conquistar esses sonhos, para realizar esses sonhos. E, por último, recursos a poupar, ou seja, quanto a gente precisa poupar todos os meses para ter os valores, para concretizar os sonhos e elevar, assim, a nossa qualidade de vida, elevar, assim, a qualidade de vida da família. E o quarto passo no nosso planejamento é finanças da família. Em primeiro lugar, a gente precisa entender quais são os salários. O seu salário, o seu prolabore como empreendedor, o salário do seu companheiro ou da sua companheira, somados se vocês são uma família, e eventualmente retiradas de lucro. Note que depois que a empresa tem as receitas, tem custos e despesas, como você está vendo na segunda coluna, você tira a parte desse dinheiro, você poupa a parte desse dinheiro para investir na sua empresa e tem esse resultado a retirar. É esse resultado a retirar que vai lá para a primeira caixinha cinza, finanças da família, que é somado com salários, que é somado com eventualmente alguns ganhos do seu companheiro ou da sua companheira. Somados tudo isso, a gente tem recursos a poupar. Note que a ordem nesse diagrama é muito bem fundamentada, é muito bem cuidada. Essas caixinhas não foram dispostas aleatoriamente. Cada uma das caixinhas foram pensadas para colocar ali de maneira que você consiga investir na empresa, consiga garantir o hoje, mas principalmente consiga construir o amanhã. Então, é os salários, o total que você recebe todos os meses, você já poupa esses recursos para concretizar sonhos no futuro, e depois que você poupou, você paga os gastos da família, os gastos do dia a dia, a escola, o aluguel, combustível, dentre outros gastos. Note você que o segredo para que tudo isso funcione está na ordem das escolhas, em priorizar as escolhas da esquerda para a direita, de cima para baixo. Ou seja, número 1 de prioridade é planos para o negócio, investimentos a serem feitos. E, em último lugar, é as finanças da família, lá na direita, lá embaixo, gastos da família. Ou seja, priorizando os investimentos e reduzindo os gastos da família momentaneamente, talvez por 6 meses ou talvez por 1 ano, talvez a sua família sim vai ter um padrão de vida menor, mas se esses investimentos forem feitos regularmente no seu negócio, se você administrar bem as finanças da sua empresa e com atenção aos detalhes e continuar seguindo esse passo a passo, continuar seguindo esse método,
o padrão de vida que está diretamente relacionado aos gastos da família, ele pode aumentar ao longo do tempo. E detalhe, ele pode aumentar com constância e não fazendo aquele efeito de hoje tem um salário de 15 mil, amanhã tem um salário de 2, não aquela montanha russa de padrão de vida. Você quer que, por mais que hoje você tenha que abrir mão de parte do seu padrão de vida, você quer ter certeza que ele vai crescendo ao longo do tempo para você e principalmente para sua família. Em resumo, você precisa priorizar o plantio e não a colheita. Até a próxima aula.